Amigos, faz mal pro Renato tanto bajulador. O Renato recuperar jogador. Se o Pedro Henrique jogasse no Grêmio, o Renato faria jogar. Não vai jogar o Ferreirinha. Não vai jogar o Natan Fernandes, que é patrimônio do Grêmio. Sabe que eu ando invocado, e disse isso no Cadeira Cativa de hoje? Como é que o Santos vende o Ângelo reserva por 12 milhões de euros? Marcos Leonardo está vendendo por 15 para Roma, chegou a pedir 18. Vendeu o David Washington por 15 milhões de euros para o Chelsea. E o Grêmio não consegue 7 líquido para ele, pelo Bitelo. É que a gente não pode mais admitir que o jogador seja lançado aos 22, como o Roger lançou o Bitelo no Grêmio. Por que não lançaram antes? Por que Painato não lançou antes o Bitelo? Por que não firma essa meninada aí, esse Mila, o Ronald? Ao invés de trazer tanta gente de fora, né? O Grêmio contratou 19 jogadores e 6 ainda são titulares da Série B, oriundos da Série B. 6. Ontem trouxe a nominata aqui. Então, o Renato tem todos os méritos, ganhou 7 títulos, mas em 10 anos treinando o Grêmio. Eu não vou colocar a Recopa, porque aí, por favor, né? O Grêmio uma vez jogou com o time C contra o Pelotas, de uns anos para cá que criou-se essa bobagem para tentar igualar a quantidade de títulos do Renato com o Filipão. O Filipão treinou o Grêmio 5 anos, o Renato treinou 10, e o Filipão tem mais títulos que o Renato. Ganhou com o Banguzinho o Campeonato Gaúcho, mais de uma vez, né? E nesses campeonatos ganhos pelo Renato, ele também na final está chegando, né? E o Grêmio vive com o Renato, sobrevive, de gauchões e de grenais. Isso tem que terminar, tem que terminar. Ou com o Renato ou sem Renato. O discurso tem que ser outro. Não pode ser mais nana neném e deu mole. Mas é só da boca para fora. Para um pouquinho. E outra, o Grêmio contratou gente demais com o Renato. Naquela frase que é histórica, dita pelo presidente Romildo lá em Salvador. Ele pedia e eu dava. Então, não foi o Renato que perdeu para o Vasco, que perdeu para o Santos, que empatou com o Goiás. Foi a imprensa que fez com que o Grêmio perdesse. O Grêmio está bem sempre, disse o Renato. Essa conversa já defasou. Tá? Ele ficou bravo que alguém noticiou que o Grêmio quer o Bruno Henrique. Feio é querer ter o Iturbe, o João Pedro fora de forma, Pessossi e Galdino e Gustavinho. O Grêmio vai ter contra o Cruzeiro, provavelmente, se jogar com 3 zagueiros, 50 milhões no banco de reservas. Porque venderam a ideia que o Carbajo era o melhor volante do futebol uruguaio e o Cristaldo o melhor meia do futebol argentino. Não dá para brincar mais com essas coisas, né? Hoje tem internet, hoje tem CDD, hoje tem capa do Internacional. E o Luizito, hein? Bom, o Luizito está devendo, né? Tem que começar a pagar contra o Cruzeiro. E tem uma contradição aí na história do Luan. O Renato disse que trouxe o Luan para o Grêmio. Eu trouxe, não foi o Grêmio que trouxe o Luan para o Grêmio para tirá-lo do fundo do poço. Quando se manifestou o Luan, ele disse: eu não estava no fundo do poço. Se algum momento estive, saí já. Eu não estou no fundo do poço. Então, alguém está mentindo nessa história. Mas o Grêmio tem ganhado o Cruzeiro. Isso é o que importa. Com o apoio do torcedor, e o Renato vai acompanhar do hotel porque está suspenso. Amigos, daqui a pouco comento na Grenal o jogo do Inter contra o Flamengo. O que esperar do Internacional contra o Flamengo? Empatezinho é lucro? Bom, o Flamengo vai quase com força máxima, porque não tem outro jogo, né, no meio de semana. O Flamengo caiu fora da Libertadores da América, né, sendo eliminado pelo Olímpia, que pode ser o adversário do Internacional. O Flamengo vai decidir a Copa do Brasil, mas é lá na frente, contra o São Paulo. Então, não tem jogos próximos. Por isso, foca no Campeonato Brasileiro e quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Claro que o Botafogo se distanciou, claro que o Palmeiras teria mais condições do que ele, Flamengo, de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Mengão é o Mengão, né? Tem um grande elenco, eliminou de novo o Grêmio
da Copa do Brasil, e aí está na final, senão estaria o Grêmio, obviamente, mas o Flamengo é sempre um adversário a ser batido em qualquer circunstância. Tem dinheiro, tem o carinho da Globo, tem o carinho dos árbitros, e o Inter ainda vai com o time totalmente reserva, mas tomou uma providência inteligente. Vai de novo colocar os titulares no banco. Mas então por que não começa com os titulares e depois substitui? O problema é o risco, a iminência de um deles se lesionar. Ah, mas pode se lesionar entrando, pode até subindo no ônibus, mas tem que tentar minimizar a possibilidade de erros. Quando dá uma combinação correta, como houve, mesmo perdendo para o Fortaleza, vai na altitude e surpreende e ganha do Bolívar, o Inter tem que manter o sistema, não adianta. A crítica virá depois, se o Inter correr risco de rebaixamento. E não é que seja mínimo dos mínimos dos mínimos o risco. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, mas o Inter terá tempo de se recuperar já contra o Goiás. Muito embora, eu sempre repita, mesmo perdendo os 2 jogos, o Inter não entrará na zona do rebaixamento. Por quê? Porque os times de baixo também têm enfrentamentos difíceis e é só um que tem vaga em aberto para entrar ali. É a vaga que ninguém quer. Porque por enquanto, Vasco, Curitiba e América não tem como sair do jeito que ficaram até aqui, né? Vão ficar lá nas 3 últimas posições. E o Cudê foi ao Rio de Janeiro, Lúcio Gonzalez vai treinar o time. Por quê? Porque participa da palestra no hotel. O Inter faz a palestra no hotel. E nem se sabe ainda se ele assistirá o jogo no camarote, no Rio de Janeiro, ou se vai assistir no hotel mesmo e por ali vai trocando algumas ideias com integrantes da comissão técnica do Internacional.